Estamos aqui em mais um episódio do Pode Humanizar, o podcast da Humanizer para você, mãe atípica. Um tema associado a desenvolvimento, saúde, a profissionais também para apoiar seu filho. E hoje temos o prazer de estar aqui com esse gigante Pablo Vieira, o Viking, às vezes tio Viking. Muitas das vezes, tio Viking. Muitas vezes. Para dividir informações com você, não é isso, Pablo? É isso, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui ao Valdemir, a Clínica Humanizer. Vamos brincar bastante, falar muito mesmo aqui no nosso podcast, né? Para as pessoas que têm contato direto com o público atípico, né? Seja você professor, seja você psicólogo, seja você mãe atípica, pai atípico. Então, assim, Valdemir, hoje é o dia que a gente vai buscar e trazer muita informação. Primeiramente, quero agradecer de uma forma gigantesca você ter me chamado. É um prazer imenso. Eu que agradeço. Né, estar aqui. Um dos primeiros, tá, gente? Um dos primeiros a estar aqui. Tomara que Papai do Céu abençoe esse dia. Podendo trazer para vocês, pai atípicos, mães atípicas, professores, profissionais desse ramo, muita informação dentro desse... Pô, vamos tentar ser, sabe, o mais direto possível, num clima muito legal. Espero que vocês entendam que a nossa função aqui é trazer informação para vocês. Então quer dizer que você é um homem do jiu-jitsu para pessoas atípicas. Como que é isso, Pablo? Assim, eu sou um cara que criado, vindo da comunidade. Meu pai largou a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe casou novamente com o Amaral. Um cara, assim, um negro de 1,95 de altura. Um dos caras mais educados que eu conheci na minha vida e que me deu a dignidade e a felicidade de eu ter poder chamar ele de pai. Eu falo que eu sou moldado pela vida, né? Porque eu tenho meu pai de criação, que era um negro, o meu filho de 20 anos, que é gay, e é o amor da minha vida, é o meu melhor amigo, e eu tenho um filho de 13 anos que é autista. Então, acredito que o preconceito não pode entrar na minha vida. Fui bancário, que é um clima muito hostil, durante 15 anos. Só que chegou no início da pandemia, eu estava muito mal, psicologicamente. Conversei com a minha esposa que eu ia voltar atrás e ia tentar realizar um sonho, né? Eu já era faixa marrom de luta livre, já era preta de judô e depois estava parando no jiu-jitsu. Eu falei assim, vou voltar e quero ver meu filho de kimono e quero tentar fazer alguma coisa diferente. Um belo dia encontrei um grande irmão meu, que é o André Bastos, meu mestre, um cara que tem mais de 30 anos de faixa preta, e ele chegou para mim e me deu a abertura para que eu pudesse ser sócio dele e colocar esse meu sonho em prática. Comecei com o meu enteado, daqui a pouco veio mais um, veio mais outro, e hoje eu estou com mais de 10 alunos atípicos e mais de 80 atípicos. E eu costumo fazer nas sextas-feiras a integração social. Eu coloco os típicos e os atípicos juntos. Mas você está falando sobre essa integração e está falando ao mesmo tempo sobre esse processo de discriminação. E Sim. ainda há muita discriminação em relação a crianças e a arte marcial, especificamente a jiu-jitsu. Sim. Essa coisa do toque. Como que funciona isso para você? Você, mais do que ninguém, sabe que existe essa parte sensorial, né, Valdemir? E é uma briga muito intensa, né? Porque já existe a base histórica que as pessoas falam, pô, o autista não gosta de toque, o autista não gosta de barulho. Gente, realmente, a grande maioria não gosta de toque, não gosta de barulho, mas não é que seja uma coisa aversiva. São pessoas. São pessoas como nós, né? E eu acho que é uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente, é a questão da rotina. Quantas vezes, para uma criança atípica, a gente tentou mudar a rotina dela e deu certo? Então, assim, 80% dos casos lá na academia, eu tenho obtido sucesso. Claro que a criança não começa com kimono, ou às vezes até começa, eu tenho alunos que já começaram. Porém, a gente faz aquele processo do toque, a gente faz o processo, um processo muito mais... Assim, eu já começo com uma anamnese,
para saber o nível de suporte. Ou seja, é um trabalho técnico. Sim, sim, sim. E você tem formação para isso também. Eu sou psicomotricista. Já fiz alguns cursos com o meu mestre Felipe Nilo, Muito bom. que é um cara que hoje não é só meu mestre, se tornou um grande amigo. Inclusive, eu falei com ele, autorizou eu falar o nome dele aqui hoje. E assim, eu tenho um suporte de amigos como você, tenho suporte de... A esposa do meu sócio é psicóloga, tenho o Felipe, eu tenho amigos teós e tenho um grupo que eu troco muita figurinha ali. E isso faz com que a informação chegue, mas eu tenho uma coisa que a grande maioria não tem. Eu sou pai atípico. Sim, né? E você sentir na pele essas questões, Justamente. Né, e além desse diferencial de ser pai atípico, que é um diferencial, sim, você é profissional e carrega uma faixa marrom nessa cintura, né? Uma faixa, inclusive, com o símbolo do autismo. Achei muito top isso. Assim, a gente tenta, em todos os aspectos, mostrar a importância do autismo dentro do tatame. Depois que a gente conseguiu... Existe uma faixa minha, que é a ponta, essa ponta preta é a ponta do quebra-cabeça. Depois que a gente começou a usar, muitas pessoas começaram a usar também, ficou muito legal os profissionais quebrarem esse paradigma e mostrarem que estão se preparando, né, para essa questão do autismo no tatame. Você, inclusive, está organizando um congresso, né, um seminário. Sim, eu estou me preparando. Todas as quartas-feiras eu posto um vídeo com informações sobre autismo. Já falei sobre dispraxia, já falei sobre os paradigmas do autismo. Já falei também sobre sincronização de horários com relação a um monte de coisa legal que eu venho falando. Pablo, cita o seu Instagram para as pessoas, claro, também as Instagram mães. Pablo Vieira BJJ, @Pablo Vieira BJJ. Vai aparecer em algum lugar aqui no vídeo, ó. E todas as quartas-feiras eu venho colocando vídeos, né, justamente para começar esse interesse dos professores. E acredito que em novembro agora eu já faça, né, o primeiro simpósio para professores de jiu-jitsu e judô, muay thai, professores em si de artes marciais. Você falou que carrega em si, na sua história, várias questões que são de ordem social. Sim. E que elas aparecem no seu tatame. E você faz efetivamente a inclusão, sim, onde você inclui pessoas atípicas no tatame para a arte marcial como forma de desenvolvimento também. Sim. Então, tem várias mães aqui escutando, só que tem profissionais também. Legal. E você também é um instrutor, uma pessoa que capacita profissionais. Eu acho que era interessante. Eu fui até faixa azul de jiu-jitsu, mas a minha barriga deixa claro que faz um tempo que eu tô fora do tatame. Que saudade de voltar a treinar. Comigo. Eu pretendo fazer isso, fazer isso. E assim, eu queria que você falasse um pouco para os profissionais que também nos assistem, porque eles te acompanham, sim, afinal de contas, e no seu canal também. Eu te acompanho no seu canal, fico muito feliz quando você comenta. E assim, o que você diria para esse profissional também, que está em outros espaços, em outros estados, quem sabe eles vêm aqui para poder participar do seu seminário, da importância de aprenderem a lidar com pessoas atípicas, com crianças que têm TDAH, crianças que têm autismo. Comorbidades no geral, né? Exato. Qual seria a vantagem para... Hoje, a gente tem uma grande vantagem com relação à informação. A informação veio ajudar o médico em si, o neuropediatra, o psicólogo. Quantos médicos, você sabe disso, há 10 anos atrás tinham medo de dar um laudo para uma criança atípica, vieram fazendo um trabalho completamente diferente e hoje se encontraram dentro de uma tríade que traz a informação e eles criaram, né, com certa base, uma questão para dar um laudo técnico. E nisso, trazendo para o tatame, é o quê? Eu tenho certeza que mais dezenas, centenas, milhares de professores já deram aula para uma pessoa atípica sem saber que ela era atípica, né? Aquela questão de, esse cara é muito quietinho, esse cara não está sociabilizando com os outros alunos, esse cara não presta atenção na aula. Às vezes um aluno que pode desregular durante o treino. Isso.
Eu tenho casos, eu vou falar aqui. O aluno, você tá dando a informação ali no momento e toda hora você fala assim, querido, olha para cá. Querido, olha para cá. Uma significativa alteração na atenção. Justamente. E naquele momento ele tá voando e você tem que ter um feeling de chegar depois e passar uma informação diferenciada, muitas das vezes lúdica, né? Eu acho que mais de 90% lúdica, 10% física, para que ele possa estar se sentindo bem enquadrado ali. E eu vejo que os professores em si me procuram demais, procuram muito esse meu mestre, Felipe Nilo, porque, assim, depois que a gente começou a atuar com esses tópicos e depois que os psicólogos começaram a bater muito nesse assunto, e até mídias em geral, eles começaram a ter esse interesse de se preparar. Eu vou começar a fazer isso porque foi até um toque mesmo. Grandes amigos meus viram que a gente estava estudando de uma forma diferente, tinham alunos dentro do tatame, de me mandar mensagem, Pablo, tem um aluno aqui, cara. O que faço? Para tu ver a falta de informação ainda, né? É claro que eles falavam dessa forma e hoje não se falam mais. Tem um aluno aqui com autismo grave. Eu falo, cara, vamos lá. Foi até no dia que me deu o time para falar como se deve falar com os pais atípicos. Eu assisti esse episódio. Porque é muito hoje, a nomenclatura mudou. Assim, eu tenho amigos, e tem um grande amigo que entrou em contato comigo há um tempo atrás, falando que um aluno dele não queria fazer aula separado, e na aula conjunta ele estava completamente focado e teve um dia que ele se tornou um pouco mais agressivo, foi para um canto, começou a bater com a cabeça. Sorte que, assim, hoje todo mundo tem um cuidado de proteger não só o tatame, mas também a parede. Começou a bater a cabeça e ele não sabia como lidar. Certo. Né? A sorte dele é que entraram os pais no tatame e resolveram a questão. Mas aí entra a minha preocupação. Se você estivesse preparado, se você fizesse uma anamnese e soubesse o que mais interessa para aquele aluno se autorregular, né? Se você também se preparasse para poder chegar ali, abraçar, acalmar, falar o necessário para o aluno, né? Buscar na mente dele a forma dele se autorregular, aquilo ali seria de forma mais branda e seria solucionado de uma forma mais tranquila. Eu estou te escutando falar sobre isso desse professor, um profissional. Sim. E 8 anos, 9 anos de tatame para ser um professor? É um faixa preta hoje, diríamos que no mínimo uns 8 anos. Então, com esse nível de experiência em tatame, e ele fez uma pergunta parecida com a pergunta que um pai e uma mãe com uma criança, às vezes de 9 anos, de 8 anos, fazem, que é: o que eu faço, o que eu devo fazer? E eu imagino que deva ter alguma mãe assistindo esse programa e se perguntando, mas arte marcial para uma criança que muitas vezes, não todas são pessoas, e pessoas são diferentes, mas muitas vezes apresenta agressividade voltada para o outro, ou agressividade, que é a heteroagressividade, ou agressividade voltada para ela, que é a autoagressividade, esse episódio que você conta. Sim. E essa criança pode ser incluída num tatame, tio Viking? Pode, desde que o professor esteja altamente preparado. Perfeito. Mas como ela pode falar com esse professor e descobrir isso, Viking? Porque, por exemplo, no seu tatame já tem esse preparo, você também está lançando formações para profissionais virem aprender contigo também a respeito desse tema, isso é importante. E essa mãe, o que ela poderia perguntar para um profissional, para um professor, e saber se ele tem esse conhecimento, se não tem, além de dizer para esse professor seguir você nas redes sociais, obviamente. Verdade. A pergunta mais básica do mundo para um pai autista. Tudo bem? Meu filho foi indicado a fazer um tipo de atividade física. Gostaria de saber se vocês já possuem algum aluno atípico, se existe alguma pessoa aqui formada que saiba lidar com a criança atípica no geral, né? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso com meu filho, eu passei por isso em escolas, né? Meu filho já foi
Sim, já passei por uma situação com meu filho num colégio que, final do ano, na hora da renovação de matrícula, a diretora falou, olha, quero que você renove a matrícula da Maria Clara. Eu falei, pô, mas eu tenho mais um filho aí. Uhum. Né? O Gabriel falou assim, eu quero que o senhor venha aqui pra gente conversar. Quando eu cheguei lá, ele tinha um laudo desde março, esperou até dezembro para me falar que a escola não estava preparada. Uhum. Então, assim, a gente tem que se preparar. O pai e a mãe têm que se preparar e buscar informação. Sentiu que aquele lugar ali não tem inclusão, sentiu que aquele lugar ali não tem uma pessoa, sabe, apropriada para cuidar do seu filho, que é diferente, né? É diferente com relações a... Precisa de um tratamento adequado. Específico, né? sim. Altamente específico. Então você tem que procurar um lugar que esteja adequado para o seu filho. Você ainda acrescentou um outro ponto, porque a base do nosso cuidado na Humanizer é um tripé. A família, com orientação, justamente esse podcast aqui é um podcast voltado para essas mães. Então a gente orienta, treina as terapias, mas tem a escola. E quando você falou da escola, quer dizer, muitas escolas colocam profissionais de judô, professores de jiu-jitsu para atuar nesses espaços como forma de ampliar a qualidade do trabalho e esses profissionais terem formações específicas para atuarem com crianças atípicas, porque você é uma prova disso, Sim. que há um benefício, né, para as crianças atípicas no tatame. E sabe aonde eu tive o estalo de voltar a treinar? O estímulo de voltar a treinar, eu estava na faixa roxa de jiu-jitsu, né? E tive Explica para o público leigo o que é a faixa roxa. A faixa roxa hoje é a terceira faixa após os 16 anos. Depois vem a marrom, depois vem a preta. Eu voltei no dia que eu fui numa apresentação do meu filho no colégio. O professor também era um cara preparado, ele começou a fazer rolamento com a bola de pilates, e o sorriso do meu filho ali, naquele momento, fez com que tivesse um estalo e falasse, pô, é isso que meu filho gosta, é isso que eu estou precisando fazer para retornar à minha atividade física, e tive esse start de puxar para minha... de ter um recomeço, né, cara? E foi quando eu falei com vocês, que eu juntei com o André e ele me cedeu esse espaço e hoje eu sou sócio do cara. A outra questão que a gente estava falando também de se preparar hoje não é só no Brasil, né? Eu estava vindo com você, né? Eu estava subindo, um amigo meu da Flórida. Muito bom. Perguntando com quem eu fiz os cursos, com como que eu me preparei. Então, assim, essa informação tá me dando muita esperança, cara. Essa informação tá fazendo a gente, sabe, mover para um caminho mais sólido e buscar mais força ainda para que a gente possa ter vitória com as nossas emocionado crianças, aqui, né, cara? Porque é sobre inclusão. É isso. É sobre inclusão. Colocar as pessoas dentro dos processos e tem as barreiras externas que estão aí de um espaço falar, sua filha não vai ficar mais aqui. E há pais que nós acompanhamos aqui na clínica que escutaram isso de uma diretora, de um diretor. E é importante a formação para esses profissionais. A Humanizer, ela faz muito esse trabalho, Pablo, de estar dentro das escolas, dialogando, porque é possível a escola ser um espaço de inclusão. O tatame, que é um espaço tão estigmatizado, como se fosse um espaço de violência. Eu treinei jiu-jitsu, meu filho treinou jiu-jitsu, judô. Na verdade, promove calma e não violência, é o contrário. Sim. Até para uma mãe que está aqui assistindo poder ter essa informação de você, um professor. É engraçado. Eu tenho, assim, eu tenho a minha base, né? Uhum. E, assim, vou falar primeiro da minha base e depois vou falar do que aconteceu na minha academia. Por ser bancário, é uma profissão das que mais tem alto índice. Pô, tu sabe. Psicólogo adora um bancário. Né? A fábrica de dinheiro do psicólogo é o bancário. Né? Então, assim, eu adquiri síndrome de burnout na época. Tive uma crise, sabe, assim, e agora há pouco tempo eu tive outra, com relação ao restaurante. A carga excessiva de trabalho. Exatamente. Então, assim, eu sou um cara muito ativo e eu tive, de forma bruta, entender que eu preciso me acalmar.
E, pô, mas aonde você foi buscar essa calma? No tatame. E aí você vê, Pablo, veja só, você sabe disso, muitas pessoas com autismo, elas têm outros transtornos associados. Depressão, ansiedade, Sim. reação aguda ao estresse, maneira de lidar, por exemplo, com a baixa tolerância à frustração, Sim. uma maneira inadequada de lidar com a frustração. Com não E o ser. tatame é um espaço apropriado para trabalhar todas essas habilidades, não é isso? Vocês já devem ter ouvido falar naquela criança antiga que o pai falava assim, eu vou colocar meu filho no tatame para que ele possa ter doutrina. Repete, por favor. Meu filho é muito levado, eu quero colocar ele no tatame para que ele possa ter doutrina. Então, gente, assim, essa era uma época old school, né? Uhum. Aquela época das antigas. Uhum. Porém, o profissional de hoje precisa trazer esse nível old school para um nível social A mentalidade. e fazer com que o quebra-cabeça, né? Uhum. O quebra-cabeça em si, Uhum. monte uma peça adequada para que o autista se enquadre dentro dessa estímula e a rotina, que é o que ele mais precisa dentro para se sociabilizar nessa questão. Eu trago o quê? Quando eu te falei, poxa, o jiu-jitsu é violento. Não, eu faço ele usar... muitas das crianças são hipotônicas ou hipertônicas no autismo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que detectar. Explica o termo para a mãe que está nos assistindo. De repente, o filho dela tem essa característica, ela nem sabe. Pô, obrigado, Rodrigo. O hipotônico é uma característica muito normal no autista e é a maior em si com relação ao autista, que você vê que o autista não tem muita força, você vê que o autista não tem mania de pegar as coisas. Esse hipo de rebaixado. Justamente. Hipo quer dizer baixa força corporal. E a maioria dos autistas tem hipo. Né? Aonde que a gente faz isso no jiu-jitsu? Exercícios musculares de raspagem. Empurra o tio. Traz o tio. A pegada no kimono, quando já chegou nessa etapa de usar o Coloca kimono. ele na guarda, coloca a mão por trás. Para quebrar a parte hipotônica e também a parte sensorial, segura no kimono do tio. Olha, você vai ficar 10 segundos pendurado no kimono do tio. Aquilo ele está fazendo hipotonia. Forças hipotônicas na parte superior e posterior. Vai trazer com que ele tenha mais força corporal, que amanhã ele possa andar de bicicleta, que amanhã ele possa correr na rua junto com o pai e etc. Sabe que você está falando uma coisa, eu estou pensando aqui. Tem um protocolo que a gente utiliza muito no cuidado com a criança autista, que é o VB-MAP. Nós vamos avaliar os marcos do desenvolvimento e etapas que essa criança, ora, pode alcançar ou não. E o movimento de imitação, o comportamento de imitar. Isso é muito Enquanto você falava, eu imaginava o treino, aquela parte de aquecimento inicial do jiu-jitsu, e as crianças ali aprendendo a copiar o comportamento social um do outro. Porque enquanto você está falando, eu estou aqui viajando. Né? E isso está na parte dos autistas que são hipertônicos. Por quê? Os autistas que são hipertônicos, que já possuem força, a gente começa com um trabalho que imitando os animais. Olha. Né? Vai fazer o soldadinho, ele usa a força do braço. Depois, poxa, você vai fazer o urso, totalmente esticado, caranguejo, o pato, e você vai trazendo os bichinhos, né, para que ele possa fazer atividades musculares englobadas diretamente com posições ligadas ao jiu-jitsu. Então é totalmente possível uma criança com autismo ser incluída no tatame. Altamente possível. Então ela também pode ser incluída... Eu garanto que é. Oh, muito bom. Vai ser. Então ela pode ser incluída na escola também. Justamente. Eu acho que a inclusão é no geral, cara. É isso. A gente precisa quebrar barreiras, a gente precisa tirar esse muro da falta de informação que existia, né? Para que as pessoas possam entender que seu filho pode fazer tudo. E dentro desses casos, eu vou falar do meu próprio enteado, que ele era uma criança agressiva e teve um caso que me marcou muito. Ele cravou o lápis na perna da professora. E esse ato agressivo dele fez com que, assim, eu visse, ela em si viu aquele caso ali como uma melhoria para a vida dela e eu tive que ter uma atitude para que ele melhorasse esse comportamento. Ela não desistiu dele, né? E começou a estudar
e virou mediadora no colégio que ela estudava. E eu trouxe ele para o jiu-jitsu e transformei essa agressividade em calma. Hoje ele é uma criança. Até o colégio, cara, essa semana mandou uma mensagem para minha esposa maravilhosa, perguntando o que o Bernardo está fazendo, porque até com as crianças ele está conversando, ele não entrava na quadra poliesportiva, ele entra na quadra, tem brincado mais e conversado mais com as pessoas. Então, assim, a gente precisa ter esse feeling de olhar as situações, se preparar, né? E buscar cada probleminha desse não como acentuar o problema. Sim. A gente precisa fazer o quê? Pô, irmão, como é que a gente vai resolver isso? Uma coisa com quem eu busco essa solução? É interessante que, assim, microexpressões faciais que são percebidas por pessoas típicas muitas vezes não serão percebidas por pessoas atípicas. Eu conversava essa semana com um amigo e ele falava, caramba, Valdemir, tem níveis de habilidades dessas, é uma pessoa com alto funcionamento social, é um profissional de excelência, só que é uma pessoa com autismo que tem um déficit na comunicação social. Então, são habilidades, há protocolos que a gente aplica para entender qual é a linha de base daquela pessoa e dali foi exatamente isso que você fez. Compreendeu qual era o cenário atual e foi inserindo processos através do próprio jiu-jitsu. Nós costumamos ensinar os pais a fazerem análise funcional do comportamento, entender as funções do comportamento e entrar com intervenções enquanto pai e mãe, com seus filhos também. E assim, esse processo de aprender, ele tem que estar em nós. A arte marcial fala muito disso, né? Ainda você falou aqui do meu professor, né? Do meu mestre. Ainda que você seja professor, sempre seremos alunos dentro de um tatame chamado vida. Pô, Valdemir, e com isso você vai fazer eu voltar esse assunto da professora do meu filho. Por quê? Você me lembrou uma situação. Todo mundo fala que o autista, ele não tem sentimentos, né, com as outras pessoas, ele é muito frio. E eu posso garantir a vocês que o autista tem sim sentimento. Porque foi essa atitude de não desistir da professora fez com que ele tivesse mais atitude, mais amor e mais carinho com ela. E hoje ele trata ela de uma forma completamente diferente. Ela não chega lá em casa sem ganhar um beijo, ela não vai embora sem ganhar um beijo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não ter atitudes intempestivas, sem percepções, né? Porque pra gente, Valdemir, é muito fácil, né? A gente olha, às vezes, na rua, a gente fala, ih, é autista. Olha, essa criança tem alguma comorbidade, essa criança tem alguma síndrome. Mas e as pessoas que não têm? Precisam ter esse cuidado de olhar aquela situação diferente, né, e ter um pouquinho mais de empatia, né? E você está trazendo o símbolo do autismo na sua faixa. Muitas pessoas já aderiram, andam com cordão na rua. Sim. E as pessoas podem olhar e identificar e compreender, mais compreensão. E a faixa no tatame também é um símbolo de autoridade. Sim. E ela deve ser usada. Com certeza. Isso, falando de autoridade, a gente também fala da presença dos pais na vida dos seus filhos. Você é um exemplo disso. Você está presente. Sim. Assim, você mais do que ninguém, você ouve muito mais do que eu nessa questão, porque você convive quase que diariamente com os pais. Eu não moro mais com a mãe do meu filho, mas até por saber que mais de 80% dos pais desistem e deixam as mães sozinhas, eu tive um processo diferente. Vocês têm que entender que falta o amor, de repente, entre o casal. Porém, o amor do filho é incomparável, o amor do filho é eterno. Então, assim, eu tive questões na minha vida que hoje eu tive que me adequar, eu tive que comprar uma moto depois de 35 anos de idade. Hoje eu estou 44, tive que comprar uma moto com 35 para começar a ver meus filhos de forma diferente, ver meus filhos no tempo certo do colégio e depois ir para o trabalho. Eu tive uma situação que, assim, com a minha filha, eu acho que a gente até conversou isso em off, né? Que
eu tava vendo minha filha um pouco diferente, né? Tendo atitudes diferentes. Eu procurei ligar para a psicóloga dela, né? E a psicóloga dela marcou uma consulta comigo. Eu fui na psicóloga dela. Você deu um presente para a psicóloga também, né? Você me disse essa frase. E eu tive a simples resposta de que, em 7 anos de trabalho dela, eu fui o primeiro pai que liguei para ela para saber de um filho, de uma filha. Ela falou, todos os pais vêm aqui, tomam um cafezinho, espera a mãe, ninguém entra na minha sala, a filha entra sozinha, nunca procuraram saber o que eu estou conversando lá dentro, o que eu estou deixando de conversar. Mas assim, por mais que você não esteja mais com a mãe, procura ir junto com ela numa psicóloga, procure com ela num TO, procure com ela numa consulta do seu filho. Sim. Sabe? Porque é importante para ambos você tratar essa dependência do seu filho. Eu costumo dizer uma frase, assim, que as pessoas me perguntam hoje para mim, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho hoje é ter saúde até os 90 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu vou ter mais tempo para cuidar do meu filho e assim, o meu maior medo é morrer amanhã e ele não ter um suporte na vida. Entendeu? O meu maior medo é esse. Nós costumamos fazer muito aqui na clínica o seguinte, faz contato com o pai. Ontem mesmo, eu pedi uma das profissionais da equipe, não ontem, não hoje, me mande o contato do pai. Esses pais não convivem mais juntos, não tem problema. Sim. Eu vou falar com o pai, oi papai, tudo bem? Dia X, eu gostaria de conversar com você, com ele. Pode trazer a criança à terapia? Porque é importante, não é nenhum favor, é nossa obrigação, é Sim. Nosso filho. E é importante que você, mamãe atípica, traga esse pai para esse lugar. E essa fala não é minha, é da minha esposa, Pablo. Me ajude a reduzir o peso que está sobre mim. Então, papai, pode ir humanizando aí, hein? Pode humanizar. Mande, mamãe, esse episódio para ele assistir, porque ele precisa ouvir essa conversa aqui. Com certeza. Muito importante para... E é sério, hein, cara? E é o professor de jiu-jitsu dizendo... É sério, hein? Esse assunto é sério. Pablo, eu queria te agradecer por esse bate-papo muito rico. Eu pensei uma coisa e foi muito além do que eu pensei, porque no seu seminário as escolas precisam estar, as escolas precisam enviar seus professores e as mães precisam aprender, porque um dos trabalhos do terapeuta que trabalha com uma criança atípica, aliás, que trabalha com crianças, é tornar os pais coterapeutas. Então eles precisam treinar. Eu acredito que assim esse podcast Pode Humanizar, ele é um podcast voltado para a mãe e muita informação para essas mães, para esses pais, de podermos deixar melhor nossos filhos. No meu caso, e percebo que no seu também, eles são a nossa razão de existir. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, fala de novo suas redes, os profissionais para estarem no seu seminário, na sua formação para profissionais da arte marcial, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer ao Papai do Céu por me dar essa oportunidade de estar aqui com você. Queria também agradecer a minha galerinha aqui, ó. A Uzi Haro, a Indeguard e a Abelone. Desculpa, o kimono que você citou... Esse aqui é um kimono fotografado ontem pelo Renzo Grace, daqui a pouco tá valendo milhões. Nada mais, nada menos. Da Indeguard, é uma marca que me veste para as competições. Essa camisa aqui, ela é de uma marca chamada Loja Uzi Haro. Somente para questões atípicas, né? Nossa. Muito legal. E essa faixa aqui, ó, foi da Abalone, que são de grandes amigos meus. Ó, personalizam sua faixa, a minha com o símbolo do autismo. Muito bom. Fiquei muito feliz por esse presente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Thalita. Meu Instagram é @PabloVieira, BJJ.
agradecer a minha esposa, ao André Bastos, ao Felipe Nilo, que são pessoas que me dão suporte. A minha esposa também, se não fosse ela, eu não estaria aqui. E é com ela que eu queria te dar um grande presente. Nossa! Eu e a minha esposa, nós fomos coautores desse livro, Entre Cores, Relatos, Intervenções no Autismo. São vários autores, aqui tem musicoterapia, aqui tem parte de nutrição, aqui tem parte esportiva. E eu e minha esposa, a gente, no caso, nós fomos donos de restaurante e a minha esposa é nutricionista, está se especializando em terapia alimentar. Nós Aí, fizemos tá vendo, a gente? parte... É arte marcial e intelectual também, viu? Nós fizemos toda a parte de instrução, a base alimentar das crianças atípicas. Esse é um presentão que eu tô dando para você. Muito obrigado. É o Quero melhor te agradecer presente demais. que eu posso ganhar. Se chamam livros. Melhor. Muito obrigado. E vou começar a ler hoje, inclusive. Muito grato. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a Deus por estarmos juntos aqui nesse encontro, porque Ele é o dono da vida e a gente tá aqui também por causa dele. Um beijo no seu coração e pode humanizar. Os. Os.